Olá, bem-vindos a mais uma aula do programa Universidade na Madrugada da TV Alesp. Meu nome é Júlio César Hidalgo e o tema dessa aula de hoje será Direito, mitos e verdades. Vejam, eu ouço muitas vezes as pessoas falando, olha, o flagrante de um crime é em 48 horas. Ou agora mais recentemente nas eleições, se você tiver mais da metade dos votos anulados nas eleições, a eleição também será anulada e nós teremos novas eleições. Quer dizer, o quanto aquilo que nós ouvimos por aí sobre o direito é verdade. Então eu trouxe aqui para vocês algumas situações, algumas coisas que normalmente as pessoas falam, reproduzem, mas que não necessariamente são verdadeiras. Então, vem comigo para essa aula. Vamos começar aqui falando do flagrante delito. E aí, o flagrante delito é em 24, é em 48 horas? Você sabe me dizer em quanto tempo é o flagrante delito? Quer dizer, se eu cometi um crime, em quanto tempo eu posso ser preso em flagrante? Vamos ver? Olha só. Pensando aí no flagrante delito, eu trouxe aqui para vocês um artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Isso mesmo. Você sabia que qualquer pessoa pode prender qualquer pessoa em flagrante delito? Por exemplo, o sujeito chegou para te assaltar, ele diz assim, é um assalto, o que você pode falar? Está preso. Poder? Pode, eu só não recomendo, mas pode. Pode, é um flagrante delito. Veja o que diz o artigo 301 do nosso Código de Processo Penal. Qualquer do povo. Eu, você, qualquer pessoa, né? Então qualquer do povo poderá e as autoridades policiais, né, e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Agora, o que configura o flagrante delito? Vamos ver o que configura o flagrante delito. Código de Processo Penal, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. E quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então veja só, eu vou até dar um trabalho aqui para os nossos câmeras, vou aqui do outro lado da tela, presta atenção comigo. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração. Então, pegar a pessoa na hora que ela está cometendo a infração, o sujeito com a arma apontada, assaltando. Quem acaba de cometê-la, quer dizer, o cara assaltou, virou as costas, acabou de cometer, ou quem é perseguido, né, está na fuga logo após pela autoridade, ou quem é encontrado logo depois com os instrumentos, as armas, por exemplo, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então veja só, você viu aqui, por acaso, escrito 24 ou 48 horas? Não, porque isso não existe. Saiba, flagrante não é em 24, flagrante não é em 48 horas, isso é uma lenda, um folclore. Flagrante é mais ou menos assim, é te pegarem com a mão na massa, quer dizer, cometendo o crime, com a mão suja de massa, né, com ainda a arma, os papéis que você usou para cometer o crime, ou correndo para lavar a mão, a fuga. Quer um exemplo? Se a pessoa comete um crime, se refugia num canavial, fica 15 dias escondido da polícia, a polícia procurando, é um baita canavial, é verdade. Se a polícia encontrá-la depois de 15 dias, ela ainda estava fugindo, estava na fuga, então ainda será flagrante delito. Portanto, jamais repita que flagrante é em 24 ou 48 horas, porque isso, olha só, isso, flagrante 48 horas, isso é um mito. Isso não existe, ok? Vamos ver mais uma situação do direito que pode ser mito ou pode ser verdade? Temos que descobrir. Vamos lá? Próxima situação. Compra pela internet, devolução. É isso aí, quando eu compro um produto pela internet, né, eu não estou vendo o produto, estou vendo a foto, é bonita, me dá uma vontade de comprar.
Aí eu recebo, nossa, aquilo não é muito legal. Eu imaginava que era de uma qualidade, mas é de uma qualidade bem inferior. Eu imaginava que era de um tamanho, mas é bem menor do que aquilo que eu imaginei. Pensava que teria uma utilidade, mas quando eu recebo, eu vejo que não é útil como eu pensei. Será que eu posso devolver? Porque hoje em dia é muito comum, né, ao realizar uma compra, fazermos isso clicando para comprar. Porque é fácil, né? Você vai lá, clica para comprar, põe lá o número do seu cartão de crédito e depois de alguns dias você receberá esse bem na sua casa. Esse clique para comprar é o que a gente usa na internet, quando compra na internet. Mas também nós temos outras situações. Por exemplo, quando se compra por catálogo, por meio de um catálogo de produtos. É muito comum também, já foi mais comum em outras épocas, mas ainda é muito comum comprar por catálogo. Tá? A outra situação, tá? Esse clique para comprar ou o catálogo. Então, quando você compra algo pela internet, ou quando você compra algo pela televisão, ou quando você compra algo, por exemplo, por catálogo, tenho o direito de trocar se eu não gostar? Ao receber isso, eu tenho o direito de trocar? Veja só, tendo feito a compra pela internet, por catálogo ou por meio da televisão, você tem até 7 dias após o recebimento do produto para arrependimento. Código de Defesa do Consumidor, CDC é Código de Defesa do Consumidor, artigo 49. Então, se você comprou pela internet, comprou por catálogo, comprou pela televisão, você terá até 7 dias após receber o produto para entrar em contato e verificar como esse produto será devolvido. E a devolução será sem custo para você. A empresa não pode cobrar de você o valor do custo para devolver aquele produto que você comprou. E você deverá receber o seu dinheiro de volta corrigido. Se demora muito, esse dinheiro tem que ser corrigido. Então, essa questão da devolução, né, do direito de arrependimento daquele produto que eu comprei pela internet, essa questão a gente pode pensar o quê? Que é verdade ou é mentira? Quer dizer, é mito ou é verdade? O que você diria? Pensa aí. Olha o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Isso inclui também a internet, lógico. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, esse prazo que você está pensando aí de 7 dias, tá, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Olha que interessante, agora você sabe qual é o seu direito e você sabe onde encontrar esse direito se precisar. No artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ótimo. E essa questão então da devolução em dobro, mito ou verdade? Verdade, tá? Tem direito realmente a isso. Tá? Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá? Tá? Votos nulos anulam eleições? Pois é, muitas vezes eu ouço isso. Votos nulos anulam as eleições? O que é que você me diz? Você acha que os votos nulos... Eu ouço muito isso, né? Em época de eleição, eu recebo... É muito comum receber aqueles e-mails, aquelas correntes no WhatsApp, dizendo, olha, se você anular as eleições, né, se você votar nulo, mais da metade dos votos forem nulos, as eleições serão anuladas. Isso é verdade? Será que isso é verdade? Vamos ver? Vamos ver se isso é verdade. Votos nulos anulam eleições? Veja, de repente você está navegando lá pela internet e você recebe lá, você sabia que o voto nulo pode mudar os rumos da política no Brasil? Será que é verdade? Será que os votos nulos podem mudar realmente os rumos da política? Ou você recebe já, né, esses memes aí, esses desenhos, quanto mais voto nulo é melhor, será que é verdade? Ou já um folheto explicando para você, olha lá, voto nulo. E tem as instruções, se mais de 50% dos votos forem nulos, então a eleição será anulada. Os candidatos somente poderão concorrer novamente depois de 4 anos. Digite 000 para todos os candidatos e aperte confirma. Tenho certeza que você já recebeu algo assim. Tenho certeza que você já viu algo assim. E agora chegou a hora da verdade. De descobrirmos se isso é um mito
ou se isso é verdade. Vem comigo então para aprender mais essa? Olha só, trouxe aqui para vocês o Código Eleitoral Brasileiro, artigo 224. Ele diz o seguinte: se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, ou nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o Tribunal Eleitoral, nesse caso, marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Cuidado, muito cuidado. Temos que interpretar este artigo do Código Eleitoral. Dá muita confusão. O que confunde as pessoas é a interpretação deste artigo. Por quê? Vejam, quando aqui se diz se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país, as eleições aparentemente serão anuladas. É isso que dá para entender. Porém, veja só, temos que definir a diferença entre votos nulos e entre nulidade. Vejam, este artigo não está falando de votos nulos, ele está falando de nulidade. Olha, só você observar aqui, ó. Veja, ele usa aqui o termo nulidade, tá vendo? Nulidade. Então, olha só, voto nulo é aquele que você chega lá, aperta um monte de zero e diz confirma. A nulidade, que é diferente do voto nulo, ela ocorre quando nós tivemos fraudes nas eleições. Quer dizer, houve uma fraude nas eleições. Um candidato comprou votos. Se esse número de votos for maior que 50% dos votos válidos naquela eleição, aí sim a eleição será anulada. Então, a eleição será anulada quando houve, por exemplo, uma fraude, e essa fraude, essa compra de votos, atingiu mais da metade dos votos naquela eleição para prefeito, por exemplo. Mas a nulidade é diferente de votos nulos, ou seja, se por acaso mais da metade dos eleitores anularem os seus votos, a eleição não será anulada. Então, isso que você vê, tá, que votos nulos anulam eleições, isso, na verdade, é o quê? Isso é mito. Mais da metade dos votos nulos não anulam as eleições. O que anula as eleições é quando a nulidade dos votos atingir mais da metade dos votos. Por exemplo, quando houve uma fraude. Então, não caia mais nessa campanha política, ok? Vamos continuar aí. Próximo assunto. Não serviu. Tem que trocar. Muito comum na época de Natal, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. A pessoa ganha um presente, não serviu. Ou às vezes é feio, às vezes você faz aquela cara, né, de paisagem, bacana o que eu ganhei. E aí você vai na loja trocar, porque não serviu, você não gostou da cor, não gostou do tamanho, ou quer trocar por outra coisa. A loja é obrigada a trocar? Eu já vi muita gente dizer que não, lógico que é obrigada a trocar. Eu toquei com a nota fiscal, inclusive, tenho que trocar, você tem que trocar, não serviu para mim, ganhei de presente e não serviu. Mas é verdade? Se não serviu, se não gostou, a loja é obrigada a trocar? Vamos ver a questão da troca dos produtos. Aqueles produtos que são adquiridos numa loja, por exemplo. Como é que funciona essa questão da troca dos produtos? Vamos ver se não serviu, tem que realmente trocar. Olha só, falando de troca de produtos, vamos observar o seguinte, que tem dois tipos de troca de produtos. Tem aquela troca que é realmente obrigatória, tá? Que a loja é obrigada a trocar, que é o defeito, tá? E tem a troca que é facultativa, a loja troca se quiser. Quando será que a troca é obrigatória? Quando será que a troca é facultativa? Vamos ver então quando que a loja é obrigada a trocar? Bom, depende do produto, o prazo de troca pode ser diferente. O prazo que o cliente tem para trocar pode ser diferente. Por exemplo, os bens duráveis. O que são os bens duráveis? São aqueles bens que, com o uso, eles não são consumidos. Você usa e eles continuam com você. Por exemplo, exemplo de bens duráveis, um eletrodoméstico, uma máquina de lavar roupa, ou um veículo também é um exemplo de um bem durável, ou as suas roupas. Esses são bens duráveis, exemplos de bens duráveis. No caso de bens duráveis, então, qual é o prazo que o comprador tem para trocar caso ele apresente um defeito? 90
dias. São 90 dias o prazo para trocar. E se forem, por exemplo, aqueles bens conhecidos como bens não duráveis. Bens não duráveis são aqueles que são consumidos pelo uso. Esses são os bens não duráveis. E dá algo. Faz de conta que você está querendo perguntar, né? Tem exemplo aí de bens não duráveis? Tenho sim. Olha lá, exemplo de bens não duráveis para você. Alimentos são bens não duráveis. Maquiagens são bens não duráveis. Produtos de limpeza, por exemplo, como um shampoo, são bens não duráveis, porque você usa e ele é consumido. Bom, no caso de bens não duráveis, então o prazo para a troca é de 30 dias. Esse é o prazo para trocar depois que você comprou esse produto. Em regra, é isso que acontece. Lembrando o seguinte, tá? A empresa tem 30 dias para resolver o problema ou deve devolver o dinheiro. Então, tanto aqui, no caso de bens duráveis, como no caso de bens não duráveis, após você procurar a empresa, dentro desse prazo de 90 dias para os bens duráveis ou 30 dias para os bens não duráveis, a partir daí a empresa tem 30 dias para resolver a questão ou ela deve devolver o seu dinheiro. Isso acaba causando alguma confusão, por quê? Porque as pessoas vão lá, levam o produto e querem que seja trocado imediatamente, ou querem a devolução do dinheiro imediatamente. Em regra, você não tem esse direito de devolver imediatamente. Em regra, a empresa tem 30 dias para trocar esse produto que apresentou defeito. Agora, vamos na troca facultativa? Vamos ver a troca facultativa. Quando que ela vai acontecer? Quando o consumidor não gostou ou não serviu. Olha aí, ó, troca facultativa. Quando o consumidor não gostou ou não serviu. Aí nós temos uma troca facultativa. Ou seja, essa questão de que não serviu, tem que trocar, é o quê? Essa questão é um mito. Não serviu. Então, por favor, chegue humildemente na loja, né? Sorria, peça, por favor, para ela trocar aquele presente que você não gostou, porque, na verdade, eles não têm a obrigação de trocar. A não ser que quando da venda, assumiu-se essa obrigação. Então, o vendedor falou, olha, se não gostar, se não servir, pode vir aqui que a gente troca. Aí sim a empresa, né, tem a obrigação de trocar. Caso contrário, isso não vai ocorrer. Tudo bem? Podemos ver uma outra questão? Pensão alimentícia é de 1/3. Fala a verdade, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes já ouviu falar que pensão alimentícia é de 1/3, ou é de 30% do salário, do que a pessoa ganha? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Mas será que isso é mito ou é verdade? Vamos descobrir. Vejam, essa questão da pensão alimentícia ser de 1/3 vai envolver várias situações. Várias questões devem ser consideradas por um juiz para fixar a pensão alimentícia, por exemplo, de um filho menor. O que, na verdade, tem que ser considerado, tá, para descobrir se vai ser de 30% ou 1/3, lá, pronto, já respondi. Não é 30% ou 1/3. A lei não diz isso, que a pensão deve ser de 30% ou 1/3. Então, Hidalgo, como é que isso é feito? Ou como deveria ser feito? Bom, a questão é, a justiça tem que analisar a necessidade que a criança, se for uma criança, tem, por exemplo. Porque se é uma criança doente, que tem que ter um tratamento médico, a necessidade pode ser maior. Tá? Outra coisa que tem que ser analisada é a possibilidade de quem vai pagar. Não adianta condenar alguém a pagar 10 mil reais de pensão. Você não ganha isso, né? Não consegue pagar isso. E é lógico, né? Tudo isso, essa necessidade com essa possibilidade, tem que haver uma proporcionalidade. Quer dizer, tem que se achar uma proporção entre a necessidade de quem vai receber a pensão e a possibilidade de quem vai pagar a pensão. Tem que ser feito esse cálculo. Nem sempre o cálculo é feito. É muito comum o juiz ou o tribunal realmente fixar a pensão em 1/3 do salário daquela outra pessoa que vai pagar a pensão. Isso é muito comum, mas que não está escrito, não está. Eu não tenho nenhuma lei para te mostrar essa situação. Tá? Agora, os filhos, quem vai receber isso? Quem poderia receber isso, por exemplo, uma pensão? Os filhos até 18 anos ou até concluírem a faculdade. Lógico que
Dependendo do caso prático, isso pode variar um pouco. Essas informações podem, eventualmente, né, terem uma variação. Mas a ideia é essa, tá? Que a pensão deve ser fixada de acordo aí com a necessidade da pessoa que vai receber os alimentos. Tudo bem? Então, para mantermos aí o mesmo padrão, pensão alimentícia de 30%, nós sabemos que isso é o quê? Um mito. Olha quanta coisa talvez você acreditasse que fosse verdade e é mito. E tem mais, hein? Vamos ver? Vamos ver. Achado não é roubado. Nossa, isso não é nem um mito, né? Isso é um ditado mais do que popular. Eu, quando era criança, já dizia isso. Achado não é roubado na porta do mercado. Lembra disso? Se você for da minha idade, talvez você se lembre, né, dessa frase que as crianças repetiam. Mas muito se fala isso. Achado não é roubado. Isso é verdade? Realmente, o achado não é roubado? Se você encontrar um objeto, será que pode usar isso, ficar com o objeto para você e dizer achado não é roubado? Olha só, vamos ver essa questão aqui então do achado não é roubado. Tá? Você encontrou uma carteira. Você está recheada de dinheiro, veja lá, está recheada de dinheiro. Ou você encontrou um celular, muito comum também encontrar um celular. Agora, tem duas possibilidades, né? Tem algumas situações que são diferentes. Por exemplo, você pode encontrar um objeto que a pessoa perdeu. A carteira que você acha na rua, a pessoa esqueceu na rua, no chão? Não, né? O celular que você achou na rua, a pessoa esqueceu na rua? Não, ninguém coloca um celular na rua, ninguém coloca uma carteira na rua. Obviamente, esse objeto estava perdido. Agora, tem também aquele objeto que foi esquecido. Tem aquele objeto que foi esquecido pela pessoa, por exemplo, numa festa. Né? Estamos lá num buffet, a pessoa colocou lá o celular em cima da mesa, acabou a festa, a pessoa foi embora, ela esqueceu o celular em cima da mesa. Ela deixou lá em cima da mesa e muitas vezes ela até procura, volta para procurar esse celular, volta para procurar essa carteira que havia sido esquecida em cima da mesa. Então, nessa situação, será que se eu pegar esse objeto que foi perdido ou que foi esquecido, embolsar isso, fiquei quieto, será que eu estou cometendo um crime? Vamos ver então? Vamos ver se estamos cometendo um crime. Olha só, eu preparei aqui para você uma informação. O que é? Código Civil Brasileiro, artigo 1233, 1233. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então já sabemos, quem encontrou tem que devolver. Está aí, está escrito aí. Parágrafo único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo. Procure. E se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Bom, então já descobrimos que quem encontra algo perdido, algo esquecido, tem que procurar o dono. Se não procurar o dono, deverá entregar às autoridades. Agora, e se não entrega? Está cometendo crime? Bom, então vamos ver se a pessoa que não entrega isso estará eventualmente cometendo um crime. Não sei. Está aqui uma tabela para você. Objeto perdido e objeto esquecido. Quando eu te expliquei a questão do objeto perdido, aquele que você encontra na rua, o celular que você encontra na rua está perdido. O celular que você encontra em cima da mesa do buffet está esquecido. É diferente o tratamento que a lei dá para a pessoa que guarda esse objeto e não procura o dono. Por quê? Vejam, objeto perdido. Código Penal Brasileiro, artigo 169. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro no prazo de 15 dias, está cometendo um crime? Tá? Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, com certeza está cometendo um crime, tanto que prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Aliás, crime de apropriação de coisa achada. Esse é o crime. Agora, e no caso daquele objeto esquecido? Tá? E no caso daquele objeto esquecido? Vamos ver. Sendo o objeto esquecido, vamos nos socorrer de novo lá
do nosso Código Penal. Vamos lá para o nosso Código Penal, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tem pena para isso? Com certeza nós vamos ter uma pena para isso. Você pegou aquilo que não era seu. Você pegou aquilo que não era seu. Então, tá aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. E nós já sabemos aí, vimos que apareceu aí, esse é um crime de quê? De furto. Então, olha só, nunca mais repita que achado não é roubado, até porque o achado pode ser furto ou apropriação de coisa alheia. Logo, isso que nós vimos aqui, ó, achado não é roubado, é o quê? Um mito. Ok que não é roubado, mas é furto, é apropriação de coisa alheia e é crime. Uau! Outro, vamos ver outro se é mito ou verdade. Perdeu a comanda, paga multa. Olha só, muito comum, você vai lá num bar, né, com os seus amigos, e aí tem aquela comanda onde são anotados os gastos. Os gastos são anotados ali naquela comanda. E é muito comum, na própria comanda, ter uma observação. A perda dessa comanda implica o pagamento de multa. É verdade? Será realmente que perdeu a comanda, paga a multa? Porque é comum você ter aquela comanda, olha, restaurante e lanchonete, barbaridade. Olha aqui, veja no finalzinho, ali embaixo, ó, em caso de perda desta comanda, será cobrado o valor de R$200. Olha outro cartãozinho lá do cartão de consumo do restaurante Mosca Frita. Olha que bonito, o nome já é inspirador, Mosca Frita. E diz lá, a perda deste cartão acarretará na cobrança do valor de R$150. E aí, pode o restaurante cobrar R$200, R$150, R$300 de multa porque você perdeu a comanda? Olha, eu vou te dizer o seguinte, vou te mostrar aqui, tá? Vou mostrar aqui o seguinte para você. Quando o restaurante coloca que a perda desta comanda será cobrado o valor de R$200, ou quando ele coloca, tá, que será cobrado R$150, nós temos que pensar o seguinte, será que ele realmente pode cobrar? De quem é a responsabilidade de averiguar? De quem é a responsabilidade de averiguar o consumo? Vou te dizer o seguinte, perdeu a comanda, paga a multa? Isso é mito, pessoal. É o estabelecimento que deve ter um sistema de controle dos gastos. Quer dizer, não é o cliente que tem que ficar preocupado se ele perdeu a comanda. Mas, Hidalgo, e se o estabelecimento insistir em me cobrar lá R$200, R$300, R$100, não pague. Chame a polícia. Pode chamar a polícia, isso é crime contra o consumidor, então não pague isso. Um valor de restituição, talvez de R$5 ou R$10, até que tudo bem. Agora, querer cobrar R$200, R$300, não. É o restaurante, é o bar, é a lanchonete que deve fornecer um sistema seguro de controle dos gastos. Portanto, não pague essa multa abusiva. E se por acaso pagar, guarde, peça um recibo do pagamento e depois entre na justiça. Contrate um advogado, entre na justiça, tá? Ou vá diretamente ao juizado de pequenas causas e peça restituição em dobro deste valor. Peça restituição em dobro deste valor, porque ele foi um valor pago indevidamente. E aquilo que é cobrado da pessoa indevidamente deve ser restituída em dobro. Vamos continuar aí no estudo dos mitos e verdades. Linha sucessória do presidente da República. Vejam, na falta do presidente da República, quem assume o cargo? Sabe que recentemente, eu recebi aí, talvez não tão recentemente, mas eu recebi alguns posts, alguns e-mails, alguns alunos me perguntando, Hidalgo, professor, é verdade que se o presidente sofre o impeachment, pode ser que quem assuma é um deputado fulano, é um deputado cicrano?
E aí? No caso de impeachment de um presidente, ou se o presidente vai se afastar por um problema de saúde, você sabe qual é a linha sucessória do presidente da República? Então vamos ver, tá? Se isso que andam dizendo, que dizem por aí é mito ou verdade. Vamos lá? Falando da linha sucessória do presidente da República, tá? Vamos descobrir, mito ou verdade. Vamos lá? Olha só, eu trouxe aqui para vocês um edifício, um prédio. Esse é um edifício, o edifício da sucessão presidencial. Nesse edifício da sucessão presidencial, a cobertura, obviamente, né? A cobertura sempre é mais chique. Quem está lá na cobertura? A presidência da República. E lá na presidência da República, temos aqui uma pessoa, né? Coloquei uma mulher aí para não falar que estamos discriminando as mulheres, até porque já tivemos mulher presidente da República, né? Mas se o presidente da República, seja homem ou mulher, faleceu, ou sofreu impeachment, você sabe me dizer quem vai assumir? Essa é fácil. Porque a gente sabe que na falta do presidente da República, quem assume o cargo? O vice-presidente da República. É ele que vai assumir o cargo. Então, se o presidente sofre o impeachment, como já aconteceu 2 vezes no nosso país, o vice-presidente passa a ocupar o cargo de presidente. Mas vejam, e se algo acontece com o agora presidente da República? Digo agora presidente da República porque ele era o vice. Se o presidente morreu, sofreu impeachment, por exemplo, ele agora assumiu o cargo de presidente. Porque nós estamos sem vice-presidente da República. Na verdade, foi o que aconteceu quando, lá atrás, o presidente Sarney assumiu a presidência em 1985 pelo falecimento de Tancredo Neves. Foi o que aconteceu também quando Itamar Franco assume a presidência, quando ocorre o impeachment de Collor, ficamos também sem o vice. E foi o que aconteceu quando Michel Temer, então vice-presidente da República, assume o cargo de presidente da República pelo impeachment da então ex-presidente, agora ex-presidente, Dilma Rousseff. E agora, como é que vai fazer isso? Bom, se por acaso o vice-presidente da República, vamos imaginar, faleceu ou sofreu impeachment, quem vai assumir? Bom, então agora nós vamos para o penúltimo andar aí, abaixo da cobertura. E quem nós vamos encontrar neste andar? Você sabe me dizer? A Câmara dos Deputados. Olha, muita gente acha que é o Senado que vai entrar aqui. Não é, é a Câmara dos Deputados. Porque quem vai assumir este cargo? Quem vai assumir a presidência da República? Bom, lá na Câmara dos Deputados, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados e mais 512 deputados, exatamente. Nós temos, na verdade, 513 deputados federais, o presidente, então, e mais 512. Na falta do presidente da República e do vice-presidente da República, quem vai assumir a presidência? O presidente da Câmara dos Deputados. Mas e se esse falece? Alguém já? O pessimista vai perguntar. E se esse falecer? Bom, se nós não temos mais o presidente, não temos mais o vice-presidente, não temos mais o presidente da Câmara, aí nós vamos para o Senado Federal. Lá no Senado Federal, nós temos o presidente do Senado Federal e mais 80 senadores e senadoras, porque no Senado nós temos 81 senadores. O presidente mais 80. Quem vai assumir a presidência da República? O presidente do Senado. E aí alguém pode perguntar, mas e se esse morrer? Oh, meu Deus, se esse morrer ou se esse sofrer, sair do cargo, não puder assumir, está doente, quem vai assumir o cargo? Bom, vamos então para o último andar aqui, já que o presidente do Senado não vai poder assumir, está viajando, enfim. Vamos para o Supremo Tribunal Federal. Vamos para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Lá nós temos no STF o presidente ou a presidente do STF e mais 10 ministros. É isso aí, nós temos 10 ministros. Estão todos aí, ministros e ministras, não necessariamente 2 ministras. Agora, quem vai assumir o cargo? Na falta do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente da Câmara e do presidente do Senado,
quem assume o cargo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, é lógico, sempre tem aquela pessoa mais do que pessimista, né? Aquele que imagina o impossível. Hidalgo, e se o presidente do Supremo Tribunal Federal, por algum motivo, não puder assumir a presidência da República? E aí, o que vai acontecer? E aí, o próximo na sucessão vai assumir. Tá? E aí o próximo, o próximo. Nossa, mas isso não vai acontecer, convenhamos. Isso não vai acontecer. Mas agora você já sabe qual é a linha sucessória do presidente da República. Primeiro, o vice-presidente da República, depois o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e aí o presidente do Supremo Tribunal Federal. A única diferença é que no caso aqui do Supremo Tribunal Federal, veja aqui, tá? Na foto do presidente do Supremo Tribunal Federal, aí nós vamos para os demais membros do Supremo Tribunal Federal. Certeza que haverá alguém apto a assumir a presidência da República. Então, se você achava que essa era a linha sucessória, é verdade. Agora, se você achava que quem vai assumir é o deputado fulano de tal, ou é o deputado cicrano de tal, sinto muito, né? O que você pensava era mito. Agora, se você conhecia isso, é verdade. Aí vai depender daquilo que você pensa, mas o que eu coloquei aqui para você, com certeza é verdade. E agora eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Vou até colocar na tela de tão séria que é esta pergunta. Vamos ver então que pergunta é essa que eu vou fazer para você e que é tão séria. Sogra não é parente. Sogra não é parente? E aí, o que você me diria? Sogra é ou não é parente? E cunhado? Cunhado é parente? E irmão? Irmão é parente? Ah, Hidalgo, você vai dizer, lógico que irmão é parente. De que grau? Seu irmão é seu parente de que grau? Tio é parente? Tio é parente de que grau? E primo é parente de que grau? Vamos ver uma das coisas que eu acho mais interessante e mais cheia de mitos do direito. Ou seja, grau de parentesco. Vamos ver isso? Para isso, preparei aqui um slide para a gente perceber descobrir se sogra é ou não parente. Olha, vamos imaginar então que este pequeno bonequinho é você. Tá vendo ele aí na telinha? Este pequeno bonequinho aí é você. Vamos pensar nos seus pais. Tá? Vamos pensar nos seus pais, que são seus parentes consanguíneos. Quem são os parentes consanguíneos? Quem são os parentes consanguíneos? São aqueles com quem você tem uma relação de sangue. Esses são seus parentes consanguíneos. Então, primeiro vamos aprender essa categoria de parentes, os chamados consanguíneos. E vamos começar, obviamente, pelos pais. Vejam o seguinte, cada flecha representa um grau de parentesco. É como se nós fôssemos montar a árvore da sua família, ok? A árvore da sua família. Os seus ascendentes, pais e avós, eles estão no topo da árvore, eles nasceram primeiro, são os galhos mais velhos. Os seus descendentes, filhos e netos, estão abaixo de você, são os galhos mais jovens, mais tenros. Se você está lá na árvore da sua família e você quer chegar até seus pais, quantos galhos, quantos degraus, se você pensar talvez numa escada, fazer uma analogia com uma escada, quantos degraus você vai ter que subir? Aí, uma flecha, um degrau. Então, os pais são parentes de que grau? Bom, os pais são parentes de primeiro grau. Muito bem, essa estava fácil, essa estava muito fácil. Agora, se você está ali e você está lá na árvore da sua família e você quer chegar nos seus avós, quantos degraus você deve subir? Veja, o que te liga aos seus avós são seus pais, tá certo? Então você tem que fazer qual caminho? Você tem que ir até os seus pais e depois ir até os seus avós. Então é uma flecha, veja, uma flecha para os seus pais e outra para os seus avós. Então os avós são parentes de que grau? Gente, conta comigo, conta comigo. Uma flecha, um grau. Duas flechas, 2 graus. Então, os seus avós são seus parentes de segundo
grau. Veja bem, eu não aconselho você, se você tem o privilégio de ter um avô ou de ter uma avó, eu não aconselho você a falar isso, que avô ou avó é parente de segundo grau. Vai magoar o vozinho, vai magoar a vozinha, por quê? Sem necessidade. Mas esta é a realidade. Voltando aqui para o nosso quadro, olha só, vamos ver aqui ainda. Os seus filhos. Bom, vejam, se o meu pai é meu pai em primeiro grau, então eu vou ser filho dele em primeiro grau. É a mesma relação, né? Para os meus filhos, eu sou o pai e sou o pai em primeiro grau. Logo, se eu desci um degrauzinho, se eu desci um galinho para chegar nos meus filhos são parentes de primeiro grau. É razoável que seja assim. É a mesma coisa que vai acontecer com os netos, né? Se os meus avós são meus avós em segundo grau, eu sou neto deles em segundo grau. Então, se, neste caso, eu tenho que descer 2 degraus para chegar até os meus netos, isso quer dizer, então, que netos são parentes de segundo grau. Até aí tá fácil, até aí tá muito fácil. Vamos complicar um pouco. Os irmãos. E aí? Irmão é parente de que grau? Sabe me dizer? Tem gente que diz que irmão é parente de primeiro grau. Eu sempre ouço isso, mas é verdade. Porque vejam, você está ligado diretamente ao seu irmão ou à sua irmã? Não. Se você estivesse na árvore da sua família, qual o caminho que você deveria seguir? Você deveria ir até os seus pais, até o galho dos seus pais e depois para os seus irmãos. Olha aí, então, prepare-se, porque irmãos são parentes, na verdade, de segundo grau. Gente, não existe irmão de primeiro grau, isso está errado. Não existe irmão de primeiro grau. Pelo Código Civil Brasileiro, os irmãos são parentes de segundo grau. É verdade? É. E já que é assim, acho que você está preparado para saber que seus sobrinhos, os filhos do seu irmão, olha quantas flechas saindo de você. Uma para os pais, outra para os irmãos e outra para os sobrinhos. Logo, sobrinhos são parentes de terceiro grau. Uau! E os filhos dos sobrinhos? Bom, agora ficou fácil. São seus parentes de quarto grau. Ah, olha só, uma surpresa. Tá vendo o tio ali em cima? Olha os tios. Tios são parentes de que grau? Bom, para chegar no seu tio, qual é o caminho que você tem que fazer? Você tem que ir até os seus pais, dos seus pais até os seus avós e dos seus avós para os seus tios. Porque o que liga seus pais aos seus tios não tem uma ligação direta, são seus avós. Logo, primeiro grau, segundo grau, tios são parentes de terceiro grau. E aí vem a pergunta, e os primos? Primos são parentes de que grau? Agora eu já destruí tudo que você imaginava sobre grau de parentesco. Por quê? Porque é muito comum as pessoas chamarem aqueles primos mais próximos de primo de primeiro grau, primo carnal, primo de sangue, primo legítimo. Mas agora você está percebendo o seguinte, que este seu primo, que é filho do seu tio ou é filho da sua tia, na verdade, esse seu primo é seu parente de quarto grau. E o que é pior, aquele filho do seu primo, o filho do seu primo, que você diz que é seu primo de segundo grau, é verdade? Não, gente, o filho do seu primo, se seu primo é de quarto grau, o filho do seu primo seria seu primo em quinto grau. Vamos continuar, que tem mais surpresa aí? Olha só, vamos passar agora para o cônjuge. Aquela pessoa com quem você se casa. Olha o coração batendo aí, seu pelo seu cônjuge. Cônjuge é parente? E aí, o que você me diz? O marido é parente da mulher? A mulher tem parentesco com o marido? Não. Cônjuge, aquele com quem você se casa, não é parente. Gente, não quer dizer que seja mais ou menos que parente, não é isso, é uma categoria diferente. As pessoas podem ser divididas em parentes, não parentes e cônjuge. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que pelo Código Civil Brasileiro, os parentes do seu cônjuge também são seus parentes? Como assim? É verdade. A pessoa com quem você se casa não é parente sua. Mas o kit família, vamos dizer assim, que ela traz, os parentes dela também são seus parentes. São chamados parentes por afinidade. Vamos ver esse grau de parentesco aí por afinidade. Tá vendo aqui, ó, de verdinho? Então, laranja serão os parentes com
sanguíneos. Os parentes por afinidade serão colocados aqui com flechinhas verdes. Então vamos lá. Os parentes por afinidade. Sogro, sogra e sogra são parentes por afinidade? São. E qual é o grau de parentesco entre os seus sogros e o seu cônjuge? Seu sogro, sua sogra não são pais do seu cônjuge? E pais não são parentes em primeiro grau? Pais são parentes em primeiro grau. Então qual é o grau de parentesco do seu sogro e da sua sogra com o seu cônjuge? Vamos lá. Primeiro grau. Então olha só, o seu cônjuge tem pai e mãe. E eles são seus parentes em primeiro grau. Como assim, Hidalgo? Sogra é parente? É parente por afinidade em primeiro grau. Sogra e sogro são seus parentes pela legislação brasileira. Quem diria, não? E aí é só continuarmos nessa situação. Veja bem, os avós do seu cônjuge são avós em segundo grau do seu cônjuge, então são seus avós por afinidade em segundo grau. A mesma coisa, o enteado. Às vezes, quando você se casa, o seu cônjuge já tem um filho ou já tem uma filha, é o enteado. Seus enteados são seus parentes em primeiro grau, porque são parentes do seu cônjuge, são filhos do seu cônjuge em primeiro grau. Sério? Sério? E se o enteado já tem um filho, você, quando se casa, você agora ganhou um neto em segundo grau. Essa é a ideia. Então, os netos do seu enteado também são seus netos. Ah, e tem ainda os seus cunhados, lógico, os irmãos do seu cônjuge. Também são seus irmãos? Não são seus irmãos, mas são irmãos do seu cônjuge. E como irmãos do seu cônjuge, eles são seus parentes em que grau? Segundo grau. Então tá lá, cunhados, parentes em segundo grau. Agora, prepare-se para uma surpresa. Se é que você já não teve várias nesse item, grau de parentesco. Que surpresa é essa? Vou te dizer o seguinte, quando a pessoa, quando o casamento é dissolvido, quando o casamento deixou de existir, o casamento é dissolvido, como é que fica esse grau de parentesco? Afinal de contas, a pessoa agora é meu ex-marido, ex-mulher, E aí, como é que fica esse grau de parentesco? Olha, temos uma surpresa no nosso Código Civil brasileiro. Vamos aqui para a nossa tela e eu vou te explicar o seguinte aqui na nossa tela. Olha só, os parentescos por afinidade, em linha reta aqui, os parentescos por afinidade, os ascendentes do seu cônjuge e os descendentes do seu cônjuge, os ascendentes são sogros, os pais do seu cônjuge, os avós, os descendentes são enteados e netos. Olha com atenção para essa tela agora, porque eu vou te dizer o seguinte, que esse grau de parentesco é eterno. O Código Civil Brasileiro, artigo 1595, aliás, onde você vai encontrar também essa relação de grau de parentesco. Então, eu vou te dizer o seguinte, uma vez sua sogra, sempre sua sogra. Hidalgo, se eu me casar de novo, continuará a ser sua sogra, continuará a ser seu sogro. O que é bacana. A gente fala sempre de sogra, mas de uma maneira mais divertida, mas a sogra é como se fosse a nossa segunda mãe. E ela não vai deixar de ser a sua segunda mãe. O que pode é que você casar de novo, você vai ter uma terceira mãe, uma quarta mãe e assim por diante. Agora, o seu cunhado ou a sua cunhada é seu ex-cunhado ou a sua ex-cunhada, porque você observa o seguinte, que o que é eterno são os ascendentes e descendentes do seu cônjuge. Esses são seus parentes eternos. Olha só. Espero que você tenha gostado da nossa aula sobre mitos e verdades. E só para arrematar o assunto mitos e verdades, que nós estamos falando aqui, sogra não é parente, isso é o quê? É um mito. Agora, eu vou colocar aqui na tela para você os meus contatos. Você tem aí o meu e-mail, advjuliohidalgo@yahoo.com.br, caso você tenha dúvida ou até mesmo uma sugestão para algum assunto que eu possa tratar. juliohidalgo.com.br é o meu site, você tem lá uma série de informações sobre o direito. Meu canal do YouTube, onde você tem vários vídeos gratuitos, vários programas como Pílulas do Direito, Minuto do Direito e assim por diante. E a minha fanpage é só entrar no Facebook, procurar Professor Júlio Hidalgo e clicar lá para curtir a minha fanpage. Gostaria, encerrando essa aula, de agradecer a sua audiência, agradecer a sua atenção,
Agradecer também toda a equipe da TV Alesp, sempre muito atenciosa, sempre muito eficiente, sem a qual este programa não poderia ser realizado. E agradecer à Universidade Municipal de São Caetano, a USCS, por meio da qual eu estou aqui na TV Alesp. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.